É claro que a Idade Média não é essa porcaria como a gente ouve também falar, né? Existia higiene, existia cuidado. Os vikings, por exemplo, cara, os caras penteavam o cabelo. E engraçado que pente era um dos itens que eles eram enterrados. Ah, é? Era muito importante pra eles. Era muito importante pra eles. Cabelo. Viking barbudo, assim, com aquele barbão cheio de hidromel escorrendo, sabe? Aquela monte de pulga, aquele cabelão. Viking não se vestia assim, cara. Mas isso tinha alguma representatividade pra eles? Ou era só porque... Em relação a eles se vestirem desse jeito? A barba grande, o cabelo grande. Na verdade, isso é uma invenção, Petri. É uma invenção moderna, cara. Entendeu? Porque, veja bem, o que a gente tem dos vikings pra nós hoje? Quem foi que escreveu sobre os vikings pra nós hoje? Cristãos. A Netflix. Sim. Além da Netflix, né? Voltando um pouquinho pra Idade Média. Sim. A gente tem, cara, cristãos escrevendo sobre os vikings. E o ponto é o seguinte, uma coisa a gente tem que concordar. Vikings eram pagãos. Não no termo pejorativo da coisa, né? Mas do termo, assim, real. Eles eram pagãos, não eram cristãos. Então, se você é cristão medieval, você é um cara... fervoroso na tua fé, né? Segue Cristo, você é um cara que preza os princípios cristãos. Aí você vai escrever sobre os vikings, adoradores de Odin, né? De Thor, que usam aqueles martelos no peito e que invadem aldeias e matam pessoas e estupram, porque os vikings eram violentos, sim. Talvez não dessa forma tão catastrófica como a gente vê, mas eram sim, isso é um fato. Você vai escrever bem sobre os caras? Você vai falar que os caras eram comportadinhos ou que os caras tinham boas maneiras? Isso é foda, né? O ponto de vista de quem contou a história. Você tem que tomar cuidado com isso, com esse ângulo, né? Exatamente. Então, rolava assim. Os vikings, muitos dos estereótipos que a gente tem hoje são estereótipos cristãos, né? Da cristandade da época, que via o viking por esse prisma. Só que muitas das coisas foram sendo transformadas sem base nenhuma. Por exemplo, essa ideia de que os vikings eram barbudos e cabeludos e que não tinham comportamento. Isso é coisa mais do Renascimento para frente. Depois, quando novos estudos começaram a ser feitos e vamos dizer, novas descobertas a respeito dos vikings, lacunas precisavam ser preenchidas, porque a gente não tinha todas as histórias a respeito dos vikings. Então o que eles... vikings, adoradores de Odin, vamos botar os caras cabeludos desgrenhados com a barba suja. Entendeu? Todos tatuados, né? Embora tivesse tatuagem também. Então tem muito clichê colocado aí, mesmo no lance dos vikings. Mas, por exemplo, o padrão, de maneira geral, os vikings, eles usavam cabelo curto. Cabelo curto, tipo em forma de tigela. O pinico, o famoso pinico. Exatamente. Sabe, raspadinho dos lados. Ou então eles usavam aquela franjinha tipo emo, cara. Entendeu? Caralho, os caras estão fazendo errado naquela cervejaria artesanal que eles ficam lá bebendo cerveja. É o emo, é 2006 a moda. Vocês erraram. Erraram só 1000 anos, né? Então acho que a ideia é botar os caras com um cabelinho emo, entendeu? Raspadinho mais aqui atrás. Fica feio, o NX0 é mais viking do que o Matanza, é isso. A gente acabou de concluir isso aqui. E o Corsos, né, cara? Acho que os caras vão se sentir meio ofendidos, né? Mas tudo bem. Ô, Jimmy, o Jimmy já vem aqui. Tá fazendo errado. Pois é, Jimmy. Fica a dica aí, cara. Botar aquele penteadinho emo, acho que vai ficar bem viking. Mas só botar o colarzinho de Thor no peito, né? Pelo menos já fica bem... Maravilhoso. Mas cara, isso é consenso hoje. Eles raspavam, assim, aqui atrás ficava bem baixinho o cabelo e a franja maior, caída mesmo, assim, por cima do rosto. Então, essa ideia louca, bárbara, igual a gente vê no seriado Viking, não rolava mesmo, assim. Esses moicanos, podia existir? Podia. Cabelos grandes, barbas grandes? Podia. Mas não era norma. A norma deles era mais asseado, eles eram muito... E outra, coloridos. Eles usavam roupas coloridas. Caralho. A gente vê os vikings sempre de roupa preta ou couro, né? Aquela roupa tipo aquele motociclista medieval, né, cara? Os Hells Angels. Os Hells Angels da época medieval, isso aí. Mas não, eles usavam roupas coloridas, azuis, vermelhas e tal. Só que isso não pega bem na tela, né? Acho que... não fica tão legal. Assim. Mas o que a gente conhece como bárbaros eram quais territórios que correspondem ao que é hoje? Onde que tá ali? Na época da Grécia Antiga, basicamente toda a Ásia. Os vikings, os gregos também consideravam os celtas, do tipo da Península Ibérica, né? Que eles chamavam dos portões de Hércules, também como bárbaros, porque
É incrível, realmente. A estética grega, a cultura grega, a beleza grega, naquele momento, se você comparar com o que eram os celtas e os povos germânicos mais ao norte, era muito diferente. O que os gregos conseguiram conquistar, por exemplo, fazendo aqueles templos, a engenharia, a matemática, eles estavam muito acima, cientificamente falando, do que os celtas. Arquitetonicamente falando, eram engenheiros muito mais avançados. Então, tipo assim, para os gregos, era uma disparidade muito grande. Uhum. Então, os caras que eles não entendiam como falavam eram os bárbaros, mas talvez do aspecto também assim, pô, eles são tão atrasados, né? Sim. Uhum. Porque, de fato, se você for na Grécia hoje, você vai ver aqueles templos mesmo em ruínas, você vai pensar, cara, como isso aqui pode ter acontecido há 500 anos antes de Cristo, cara? 700 antes de Cristo, né? Uma coisa impressionante. Mas eles encaravam esses bárbaros celtas da Península Ibérica, da França, e aí na época dos romanos, e até na Idade Média também. Mas hoje é o que? É Irlanda ali? Hoje? Não, hoje basicamente, levando em consideração a Idade Média, né? Idade Média. Bárbaros, a área da Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, e também praticamente toda a Alemanha. Metade da Alemanha para leste. Achei que era o norte da Alemanha ali, não é? Sim, isso, o norte da Alemanha também, né? Chegando ali na Dinamarca, que os povos eslavos também, os Rus, né? Isso antes dos Rus se tornarem ortodoxos cristãos, né? Eles também tinham as influências dos deuses germânicos, né? Na verdade, os vikings, essencialmente, eles são descendentes dos germanos, que eram ali do norte da Alemanha, que eles migraram ao norte. E aí os mesmos deuses, tipo Odin, para os germânicos era Odin, né? E Thor era touro. Então foi uma conversão, mas são essencialmente os mesmos povos. E todos esses hoje aí dessa linha mais norte, setentrional da Europa e metade da Alemanha para leste, tudo ali era considerado bárbaro porque não era cristão, entendeu? Porque não tinham os mesmos preceitos cristãos, o mesmo comportamento e tal, né? Antes a gente falou que Portugal revolucionou o mundo por causa das navegações, né? E os vikings são conhecidos por isso também, né? Tem alguma relação aí? Muita gente pergunta isso, né? Pô, Thiago, você fala que os portugueses que navegaram os oceanos foram os primeiros a navegar os oceanos, né? Mas e os vikings? E é o seguinte, é simples. Os vikings navegaram um oceano. Entendi. Que foi o Oceano Atlântico. Um oceano. Na verdade, se os vikings saírem da Escandinávia e irem para a Inglaterra, eles já navegaram o oceano, que é o Atlântico Norte, né? E ponto final. Claro, a gente também está falando de 700 anos antes dos portugueses, né? Óbvio, uma tecnologia muito inferior. Mas os vikings ficaram só nisso, ficaram no norte atlântico. E chegaram no Mediterrâneo também, mas é Atlântico Norte. Foram fundamentais, sim, mas o ponto a influência viking, os vikings essencialmente não contribuíram para o progresso marítimo. Porque a partir do momento que eles acabaram com as invasões, eles ficaram em terra. Entendi. Então eles não passaram aquela tecnologia para frente. Então ela meio que foi zerada. Entendi. Ela foi esquecida ali. Então não tem nada a ver quando os portugueses começaram... Já não tinha ligação nenhuma à tecnologia dos vikings com a dos portugueses. Nenhuma.